Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre a sua vida. Hoje eu estou distante da minha casa, estou trabalhando aqui num país na Europa, na Alemanha, mas estamos prontos para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Então vamos lá. Esta mensagem é bastante importante, é um dos conceitos da Bíblia que eu considero mais importantes. E então vamos lá. Então eu chamo isso de zona de influência, tá? Então, na verdade, quando Deus estabelece uma relação conosco através da sua graça, sempre a graça é a porta de entrada, ele traz sobre nós a sua presença. E trazendo a sua presença, esta presença acaba atingindo outras pessoas. Então, com a sua presença, com a sua graça, não é? As bênçãos de Deus que estão sobre nós acabam atingindo outras pessoas. E o favor de Deus acaba atingindo outras pessoas. Interessantíssimo isso. Então, quando Deus abençoa, ele abençoa uma casa, ele abençoa uma geração, uma descendência, ele abençoa um entorno. Isto é, faz parte do poder de Deus e a manifestação de Deus. Então eu quero começar falando de Noé. Lembra de Noé, a história de Noé, Gênesis capítulo 6, quando houve o dilúvio sobre a terra, começa com Deus olhando para a humanidade e vendo que dali não poderia sair coisa nenhuma boa. E quando Deus fala que não poderia sair, é que não poderia sair mesmo. O juízo de Deus é sempre perfeito. Ele vai até as últimas consequências e averigua o coração do homem para ver se há alguma chance de arrependimento. Ele não viu isso ali. Ele disse, bom, isso aqui não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que Noé achou o favor de Deus, encontrou o favor da parte do Senhor. Está em outra tradução. Então, quando esta grande inundação chegou, animais foram salvos, a família de Noé foi salva, né? Seus filhos, suas filhas, genros, noras, mas a Bíblia não fala que eles alcançaram o favor de Deus, mas que esse favor veio através de Noé, na zona de influência de Noé. Coisa interessante. Quando Abraão estava com Ló e ele estava saindo lá da sua terra, né, de Ur dos Caldeus, e ele foi então chamado por Deus para ir para um lugar que ele não sabia, acabou indo o seu sobrinho Ló com ele. E Abraão prosperou e Ló prosperou. Por causa da bênção da fé de Abraão, Ló foi abençoado por tabela. Então, isto está na palavra de Deus e se a gente ler com carinho e com cuidado, nós vamos ver o quanto este favor se manifesta nas outras pessoas através de uma influência de Deus nas nossas vidas. E às vezes, queridos, eu quero dizer isso para você que está me ouvindo, mas não tem essa fé. Muitas vezes, alguém ao seu lado, ou a sua querida mamãe, com seu joelhinho no chão, com seu coquinho, aleluia, ela está lá orando por você, não é? Quantas vezes isso aconteceu comigo? Quantas vezes tem aí a galera indo para aquilo que não serve e é preservada, né? Por causa daquele joelhinho que está no chão. Então, queridos, não se iludam. Deus, ele manifesta o seu favor através dos seus canais, não é? A gente vê isso na história de José, não é? José era uma pessoa escolhida diante de Deus, né, dos seus irmãos todos, e foi vendido para os seus irmãos por causa de inveja e acabou indo lá para o Egito. Chegou lá no Egito, ele foi ser escravo, ele foi vendido como escravo, mas ele foi para a casa de um cara chamado Potifar, que era um oficial lá dos egípcios, e lá ele começou a trabalhar e Deus o abençoou. Tudo que José punha a sua mão, Deus prosperava. Tanto e a tal ponto que Potifar acabou entregando a José todo o cuidado da sua casa, com exceção dele mesmo e da sua esposa. Acabou dando errado, porque a esposa quis pôr os olhos em José e José foi para a prisão. Lá na prisão, tudo que José fazia, Deus abençoava. Por quê? Porque José foi o escolhido de Deus, ele tinha a presença de Deus. E você é um escolhido de Deus, você tem a presença de Deus na sua vida. E lá na prisão, José foi deixado lá, teve os sonhos que ele interpretou, não vou entrar no detalhe,
mas lá em tudo ele prosperou. Ah, mas ele na prisão? Pois é, até nestas ocasiões e condições, Deus faz com que prosperemos. E essa prosperidade é a mais linda de todas, porque é a prosperidade da presença de Deus que alcança o nosso entorno. As pessoas são abençoadas, elas são livradas, há livramento, a cura, a proteção por causa da nossa presença ali. Nós somos a presença de Deus, o canal de Deus ali para aquele entorno. De tal maneira que depois Deus levantou a José e José acabou sendo o segundo da terra do Egito, né? O vice-presidente, ou o presidente depois do faraó. E Deus abençoou também aquela terra e abençoou depois a sua família e assim vai. Então nós vemos que essa zona de influência, ela existe e nós precisamos estar abertos a Deus e conhecermos esse Deus tão maravilhoso que nos ama tanto, que quando ele nos abençoa, ele abençoa a nós, a nossa casa, o nosso entorno, a tudo que está ao nosso redor, não é? A obra das nossas mãos e todos quantos vão usufruir da obra das nossas mãos. Diz a palavra de Deus que quando você estiver num país, seja qual for, você deve orar por aquela cidade. Está lá em Jeremias 29:7. Pela paz daquela cidade, para onde vos fiz transportar. Deus está falando do cativeiro, do povo de Israel ou de Judá. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ou seja, numa outra tradução, trabalhem pela paz e prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, se a gente orar, aquilo vai ser próspero. Se nós orarmos pelo Brasil, se nós orarmos pelo nosso país, joelhinho no chão, nós estamos em tempo de eleições, precisamos orar para que Deus se manifeste e abençoe a nossa terra, sare a nossa terra, perdoe os nossos pecados e que a zona de influência possa atingir até aqueles que são corruptos, aqueles que nem sabem que o Brasil vai ser abençoado e vai abençoar as suas casas por causa de nós, por causa de você, que vai orar cada dia se lembrando de que Deus deve trazer o seu trono, estabelecer o seu trono aqui, os seus valores, os valores dele, do céu, sobre o nosso país, não é? E outra, se o Brasil for abençoado, a gente vai abençoar a América do Sul. Pois é, vai abençoar a América do Sul. Por quê? Porque nós somos o canal de Deus sobre esta terra. Então, quando Jesus enviou os seus discípulos para levarem a sua palavra, e ele os enviou de 2 em 2, e eles foram e visitaram cidades e povoados e tudo mais, levando o evangelho, né? A orientação do mestre foi: quando vocês visitarem uma cidade, desça a paz que estiver em vocês sobre aquela casa ou sobre aquela cidade. Ou, se ela não for digna, torne para vocês esta paz. Olha só, está lá em Mateus capítulo 10, versículo de 11 a 15. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz que vem de Deus. Se o lar se revelar digno, que esta paz, a sua paz, permaneça nela. Mas se não, retirem esta bênção. Olha só que interessante. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés, disse Jesus, ao sair. E eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas a fogo e enxofre por Deus, serão tratadas com menos rigor do que essa cidade que não os recebeu. Olha o carinho que Deus tem para cada um de nós. Ele está falando dos seus discípulos. Os 12, ok, mas eu estou na linhagem, você está na linhagem depois dos 12. Importantíssimo isso. Eu vou contar uma história de arrepiar. Eu morava numa casa e a gente precisou de uma pessoa para trabalhar conosco e alguém indicou uma pessoa que vinha lá do Nordeste. E essa pessoa veio, era uma sexta-feira. E ela chegou, uma jovem, deixou a sua mala, se acomodou no nosso quartinho lá e pediu para nós liberarmos para o final de semana. E ela saiu e foi para uma cidade do interior no final de semana, ficar com alguns parentes para voltar no domingo para segunda-feira começar a trabalhar na nossa casa, certo? Meus filhos eram pequenos. E aí, gente, olha só que coisa terrível.
Numa das noites, da sexta para o sábado, na verdade, eu fui visitado por um espírito maligno no meu quarto. Eu estava dormindo e de repente eu vi uma sombra passando pelo quarto. E de repente aquilo veio sobre mim. Um demônio horrível, horripilante, um negócio peludo. E eu me lembro que eu segurei os braços daquela... Eu só vi a silhueta daquele negócio, mas eu senti os braços. E na hora, na minha mente, veio a figura daquela pessoa que tinha deixado as coisas na minha casa, mas que estava debaixo da minha zona de influência espiritual. E ela estava numa outra casa, numa outra cidade do interior. E eu ali segurando aquilo e comecei a repreender em nome de Jesus e falar, em nome de Jesus, eu te expulso, sai da minha casa, você não tem lugar na minha casa. E aquele espírito saiu. Quando eu acordei, eu estava ensopado, a minha esposa, a Sidoquinha, dormindo aqui do lado, e eu arrepiado, eu só escorreguei pelo chão, e botei o joelho no chão, comecei a orar, e graças a Deus, a paz de Deus veio sobre a minha casa. Quando chegou no domingo, aquela mulher chegou, na segunda de manhã, eu falei, vem cá, filha, vem cá, senta aqui. Da onde você vem? O que você faz? Ah, sabe o que é? Lá na minha terra, a minha mãe lá e a minha tia tinham um terreiro, e lá elas faziam trabalhos, e quando elas souberam que eu vinha para São Paulo, elas não quiseram que eu viesse, e aí a minha tia falou, não, eu vou fazer trabalhos malignos, para que você volte para nossa casa e não fique lá. Pois é, ela fez o trabalho lá e mandou para cá. Só que aquela moça tinha deixado as coisas na minha casa, estava debaixo da minha zona de influência. E aquele inimigo, aquele espírito maligno, teve que me enfrentar em nome de Jesus. Eu não tenho nada, não tenho poder nenhum. Mas ninguém entra na minha casa, diz Jesus. Se o valente tiver que entrar, ele vai ter que amarrar primeiro quem está lá, que é mais valente que ele. Eu estava lá, preparado espiritualmente, e em nome de Jesus, expulsei aquele espírito. Eu contei essa história para a moça, que obviamente ficou bastante arrepiada e impressionada. Eu falei, então, minha filha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, porque você vai ter que trabalhar na minha casa. Então, aqui, quem reina é o Senhor Jesus, não é espírito de Exu, qualquer coisa lá do terreiro. Aqui não tem lugar. Aqui é o Senhor Jesus que reina. Então, mais do que ninguém, ou assim como muita gente, eu descobri logo que esta zona de influência é muito poderosa. Quando você, que é o líder da sua casa, um homem ou mulher, que você está aí cuidando dos seus filhos, que você está cuidando daqueles que estão debaixo do teu carinho, ou da sua família maior até, e você recebe de Deus a missão de ser o canal de bênção, porque talvez só você conheça Jesus, outros não conheçam. Então, querido, querida, saiba que bom, Jesus te escolheu, mas que responsabilidade. Você acaba de receber uma zona de influência para tomar conta. E você então vai diante do Senhor orar, buscar a face de Deus, e sobre a sua casa, sobre a sua zona de influência, a paz do Senhor Jesus vai descer onde você for. Você vai trabalhar no emprego novo? Chegou lá, o negócio é pesado? Se Deus te pôs lá, faz descer sobre aquele lugar a paz de Deus. Comece orando, veja os cantinhos daquele lugar e ore para que o Senhor estabeleça o seu trono ali, porque há lugares que só o Senhor Jesus pode transformar. Quem pode mudar o Brasil? Só o Senhor Jesus. Há tanta corrupção, tanta falsidade, tanta mentira, que só o Senhor Jesus pode trazer à luz. Ele é o justo juiz, não é? E nós queremos que isso ocorra sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa empresa, sobre onde nós formos, nossa escola, nossos filhos, não é? Então, queridos, saiba que quando estamos conectados com o Pai, o favor de Deus alcança os nossos queridos e até aqueles que nem sabem por que estão sendo salvos, alcançados, abençoados. A pessoa fala, nossa, está indo tão bem aqui, cara. Nossa empresa está indo tão bem. O faraó falou, caramba, o negócio vai indo bem. O Potifar, o negócio aqui prosperando. Quem é? José. É a bênção de Deus através da vida de José. Então, nós podemos, veja só que privilégio, podemos então, onde passarmos, não somente ser mensageiros com as nossas bocas das boas novas do Evangelho de Jesus, anunciando para todos
que o Senhor Jesus é Deus, que Ele é amor, que Ele é poder, que Ele é misericórdia, que Ele é digno, e a gente vai levar este Deus maravilhoso para que os corações se abram e eles conheçam essa luz, mas também nós levamos o favor de Deus aonde nós formos, a sua graça manifesta a outros, aonde passarmos a nossa zona de influência. Então, eu quero orar por você agora que está me ouvindo, eu quero orar pela sua casa. Eu estou num hotel, eu já orei por esse hotel, pelo meu quarto. Quem passar por aquela porta possa ser abençoado. Vai deitar naquele leito, que seja abençoado. Nesta cidade, quantas pessoas, quantos missionários foram enviados da Alemanha para o mundo inteiro? Lutero teve sobre essa terra aqui. Quantas coisas boas aconteceram, obviamente ruins. A Alemanha enviou seus exércitos, escravizou gente. Essa cidade, especificamente onde eu estou, que é Nuremberg, teve um juízo terrível aqui. Aqui foi o julgamento terrível de Nuremberg, que condenou aqueles atrozes genocidas, aqueles que dizimaram milhares, milhões de pessoas. Então eu estou num lugar especial, mas aqui eu vou orar. Não importa se é ruim, se é bom, eu sei que o meu Deus é poderoso e Ele é bom, Ele está aqui comigo. Então eu posso orar. O Senhor me enviou para cá, eu estou trabalhando, mas por que não? Nas minhas horas vagas, eu mandar um drops do céu para eles aqui, que chuvas de bênção caiam sobre este lugar, que o Senhor renove a fé deste povo, que eles deixem o materialismo e possam se voltar para o Senhor, que os seus olhos atinem de novo com a luz do céu. É o que eu desejo, porque eu desejo isso para todo mundo, porque afinal de contas me alcançou, a graça me alcançou, eu nunca fui digno disso. Então eu quero orar por você assim como por essa cidade, pela sua casa. Senhor, que a paz de Deus esteja não somente sobre este lugar que eu estou, sobre este país, mas sobre o Brasil e sobre cada casa, cada lar, Senhor, cada família, cada vida, Senhor, sobre o trabalho dos teus filhos, sobre toda a sua zona de influências, seus pais, seus queridos, seus parentes, Senhor, seu próximo, Senhor, que tu tragas a eles, Senhor Jesus, o teu conforto, Senhor, a força do teu Espírito Santo, Senhor, a fortaleza que faz com que nós perseveremos no teu caminho, Senhor. Muitas vezes, meus queridos, estão ouvindo esta palavra, ouviram a palavra de Deus, mas de alguma maneira fraquejaram. O Senhor fortalece os seus joelhos, fortalece o seu ânimo, fortalece a sua fé, os seus corações, para que eles, Senhor, se voltem para ti, Senhor, de coração queimando inteiro, Senhor Jesus, cheio, Senhor, da tua presença, sabendo que o Senhor é o único Deus, digno de todo louvor e adoração, Senhor. Que assim, sobre eles e sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre a sua vida, sobre a sua família, Senhor, o teu favor se manifeste, Senhor, e que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre, que o Senhor os guie, que o Senhor os aconselhe, que o Senhor os guarde, que o Senhor traga livramento e traga bênção, que o Senhor traga graça, que o Senhor traga bênçãos e que o Senhor traga favor. Senhor amado, abençoa todos que estão ouvindo essa palavra e que a tua zona de influência brilhe, Senhor. Como disse o Senhor Jesus, assim brilhe a sua luz, de tal maneira que, vendo as suas boas obras, possam glorificar a Deus que está no céu. O Senhor Jesus diz: acaso pegaríamos uma lâmpada e colocaríamos debaixo da cama? Não, nós colocaríamos num lugar que todos possam ver. Para quê? Para que essa zona de influência da luz possa alcançar, essa luz de Jesus possa alcançar todos ao nosso redor. Assim seja sobre a sua vida, meu querido, minha querida, que Deus abençoe e prospere os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. E que você que ouviu essa palavra, se você no seu coração sente que você quer esta zona de influência, mas mais do que isso, você quer que essa luz brilhe no seu coração, faça agora um pacto com Deus. Volte o seu coração para Ele, permita que Ele entre na sua vida, que Ele vá até os cantinhos mais escuros do seu coração. Abra o seu coração, ore a Ele, só você e Ele, aí no seu cantinho, no seu quarto, no seu secreto. E o Senhor que te ouve e te vê em secreto, Ele te abençoará, em nome de Jesus. Querido, se você gostou desse Drops, então se inscreva no nosso canal, comente, curta se você gostou, envie os seus comentários e nós permanecemos juntos, tá certo?
Pessoas comentaram no nosso Drops da semana passada e em nome de Jesus eu quero abençoar a vocês todos que estão participando dessa jornada com a gente. Até a próxima, queridos. Deus abençoe. Tchau.